Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a minha opinião, no caso, a resenha sobre Cleópatra e Frankenstein. Eu não vou tentar falar tanta coisa assim para vocês, porque, enfim, eu comentei bastante sobre essa leitura nos vlogs anteriores que eu estava fazendo. Eu acabei não fazendo um vlog específico para essa leitura, mas eu optei por fazer uma mini resenha, só para mostrar a minha opinião sobre a obra, né? Aqui a gente vai conhecer a Cleo e o Frank, né? A Cleo é uma pintora inglesa de 24 anos, que está ali em Nova York e tudo mais, e está com seus vistos prestes a vencer. Até que ela acaba se encontrando com o Frank, que é um publicitário e que é bem mais velho que ela. Eu acho que ele tem em torno dos seus 40 e tantos anos e tudo mais. E o Frank, ele tem problemas com bebidas ou alguma coisa relacionada a esse tipo. E no ano novo, né, na virada de ano novo, eles acabam se encontrando, tendo uma conversa legal, e 6 meses depois eles aparecem casados. Então, aqui basicamente a história, a gente vai seguir o relacionamento deles dois. Então a gente vai vendo como foi esse período que ele estava casado. Então a gente vai acompanhando o relacionamento deles, outros personagens que vão aparecer aqui, que se tornam importante para a obra e que, querendo ou não, mexe com a gente um pouquinho assim, sabe? Então aqui a gente acompanha um relacionamento, mas não é um relacionamento tipo assim, oh meu Deus, que coisa linda, coisa fofa, não. É um relacionamento que rasga a nossa alma. Mostra a verdade nua e crua de como é se relacionar com uma pessoa diferente de você, como cada um está carregando os seus demônios e como a gente tenta lidar com eles. Então, é um relacionamento difícil, cru. Aqui a autora não tem pena de pesar o clima e tudo mais, porque a gente vai vendo a história e tipo, não tem papas na língua. É aquela coisa que realmente acontece na vida real, que nem sempre a gente aquela coisa perfeita do conto de fada. A gente tem defeitos, tem nossas qualidades, mas cada um tem os seus defeitos por aí. Então a gente vai acompanhando esse relacionamento da Cleo com o Frank, que no início ficou todo maravilhado, eles tinham uma conexão grande ali, mas tipo, a Cleo tava passando por uma depressão, o Frank tava passando por um problema com bebida. Então eles tinham que, tipo assim, se relacionar, se falar, se conversar. E sempre era difícil, porque o Frank meio que fugia, como a Cleo sempre falava, que ele fugia da responsabilidade, porque ele não gostava de falar sobre os sentimentos dele. E quando a Cleo chegava e falava, ó, estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo isso, ele questionava por que ela estava se sentindo daquele jeito e falava, você tá pintando por aqui, eu apoio você no que for, você não paga nada, eu pago tudo, eu trabalho, faço isso e aquilo, o que é que ele está faltando? E o que realmente faltava ali no relacionamento deles é uma coisa mais presença, uma coisa mais conversa, coisa que o Frank nunca teve com a Cleo, né? E aqui a gente vai conhecendo vários outros personagens que vão nos fazer pensar também. Teve personagens aqui que realmente eu tava esperando uma coisa melhor deles, por exemplo, o melhor amigo da Cleo, que é o Quentin. Eu tinha comentado em um vlog que ele era bem legal no início, ele protegia a Cleo, ele fazia isso de tudo, só que tipo assim, ele não é um personagem odiável, mas ele é muito desprezível, né? Porque ele, no início, ele protegia a Cleo, ele gostava de tudo. Só que chegou num momento ali que ele acabou se tornando uma pessoa totalmente diferente. E a Cleo tinha falado aqui que, tipo, ele só agia como protetor para ter a atenção dela quando ela estava com o Frank. Então, quando ela estava com o Frank, ele agia como fosse o maioral, mas ele não é. Então, ele se tornou um péssimo amigo depois disso. Ele tá viciado e tudo mais. Só que, tipo assim, chegava um momento que, tipo, ele conversava com a Cleo e ali, e eu ficava, isso aqui que era o seu melhor amigo e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que eu até entendo o final que deu um dele aqui desse livro, mas eu tava esperando uma coisa maior dele, digamos assim, uma coisa mais, não sei o que eu tava esperando, mas eu tava esperando algo mais dele. Foi um personagem que eu pensei que ele ia ser bom, que ele ia ser interessante, mas no final não foi isso tudo. Outro personagem também que me deu nojo, que me deu ânsia de vômito, é o Andes, que eu acho que é assim que pronuncia, que
que ele é o melhor amigo do Frank, né? E aqui mostrou o quanto ele odeia as mulheres. Ele odeia as mulheres de todos os níveis. Eu achei que ele era um personagem até ok, mas tipo assim, quando ele apareceu, né, no casamento e tudo mais, só que teve um capítulo aqui só dele que ele me deu ânsia de vômito, esse homem. Então, tipo, a cena do banheiro foi uma cena horrível de se ler. Então, tipo assim, depois que aconteceu isso que aconteceu com a Claire, ele simplesmente ele simplesmente fugiu, agiu como, sabe? E a cena do banheiro, quem leu sabe, foi nojenta, foi grotesca. Isso só confirmou o quanto ele odeia as mulheres. Então, é um personagem que, tipo, desnecessário, digamos assim, mas também a gente não pode deixar ele fora porque tem pessoas reais que são desse tipo, né? Enfim. Temos a Zoe também, que é uma menina mais imatura e tudo mais, só que ela evoluiu bastante aqui. Eu gostaria de ter lido mais uns capítulos sobre ela, sobre como ela evoluiu e como ela se tornou mais amiga da Cleo, porque no início ela não gostava muito da Cleo, mas tipo, agora pro finalzinho, elas findaram uma amizade ali bem bonita. Eu gostei bastante da forma como ela é justificada, da forma como ela amadureceu, da forma como ela está seguindo a vida dela. Então foi uma personagem que eu gostei bastante. Outra personagem que eu gostei foi a Audrey, que é a amiga da Cleo, que não tem capítulos delas aqui, né, e tudo mais. Só que ela não, até agora, todas as partes que ela aparecia, mostrava o quanto ela era uma boa amiga, o quanto ela se portava com a Cleo, o quanto ela era divertida, sincera. E eu gostei da parte que ela aparecia, eu achei bem interessante. Gostei de quando ela aparecia. E assim, vamos falar da Eleanor. A Leonor, porque assim, todos os capítulos aqui que vão sendo apresentados são narrados em terceira pessoa. A gente vai conhecer, cada capítulo vai narrando em uma pessoa diferente, mas a narração é em terceira pessoa, então a gente vê a diferença. Mas quando apareceu o capítulo 7, apareceu a Leonor, e tava falando em primeira pessoa, o capítulo tava narrado em primeira pessoa. E foi depois daí que tudo desandou. A Leonor é uma personagem, digamos assim, ela é interessante de ser lida, ela é curiosa, né, e tudo mais, só que ela é uma pessoa muito, eu não sei qual é a palavrinha certa que fala, é autodepreciativa, não sei, ela passa a maioria o tempo todo dizendo, nossa, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém nunca vai olhar pra mim e tudo mais. E tipo assim, você falar que você é feia, que você não tem autoestima, que você é bonita, que ninguém nunca vai olhar pra você, não vai fazer que você fique mais bonita, entendeu? Então, tipo, ela tinha esse lance de tipo, ai, pobre coitadinha, não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo, uma coisa que eu odiei nela. Eu achei muito interessante a história dela e aqui em tudo que aconteceu e tudo mais. E uma coisa que eu vou deixar um ponto, que talvez eu possa até dar uns spoilers sem querer pra quem não leu, mas tipo, tem uma cena que ela tá falando com o Frank sobre o lance lá da Cleo e tudo mais, e o Frank solta algo sobre a Cleo com a Eleanor. Ele fala algo que, tipo, ele não deveria ter falado, que é uma coisa que aconteceu com a mãe da Eleanor, com a Cleo, e, tipo, ele não deveria ter falado isso pra Eleanor porque era algo pessoal, algo íntimo da Cleo. Então, tipo assim, eu achei muito, assim, falta de senso dele de comentar algo de outra pessoa. Até porque ele não ia gostar que o povo saísse, dizendo que a mãe dele era uma bêbada, que saía isso e aquilo, essas coisas. Então, tipo assim, eu achei isso muito falta de senso. E vamos falar do Frank também, que ele é um babaca, um péssimo marido, horrível. Tipo assim, nossa, a Cleo tava passando pelo pior momento da vida dela, de depressão, e falava abertamente para ele sobre isso, mas ele agia como fazia uma guerra, né? Agia como se aquilo não existisse, e mesmo casado, né, ele ainda pensava em outra. Então, tipo assim, isso só mostra como homens agem desse jeito. Eu não, assim, eu entendo os problemas dele e tudo mais, entendo todas essas coisas. E uma coisa que aconteceu aqui, que teve uma briga, que ele falou, você sabe que minha mãe bebia, não sei o que, não sei o que. Mas não é porque você teve uma infância ruim
que seu pai e sua mãe estavam passando por aquilo, que você é obrigado a seguir os próprios passos, entendeu? A gente tem que, tipo, tentar mudar, tentar fazer essas coisas. E a Cleo, muitas e muitas vezes, chegava pro Frank e pediu: Frank, você pode parar de beber menos? E quando ela pediu isso, isso gerou uma briga, gerou uma discussão, foi um terremoto. E quando a Leonor falou isso, ele agiu normalmente, tá, vou parar de beber. E tipo assim, é uma coisa que tipo, a Cleo tava pedindo o mínimo do mínimo pra ele, e ele nunca fez por ela. Mas quando a Leonor chegou e pediu, ele foi lá e fez. Então, eu realmente não entendo isso. Se ele gostava tanto da Cleo, se ele gostava, amava tanto ela, porque ele não foi lá e fez isso pra mudar. Tipo assim, a Cleo pegou o pior lado dele, quando ela estava no pior lado dele, e mesmo assim, ele agiu como um babaca. Tipo assim, ele pode até ser um personagem muito assim, trabalhado, bem... Enfim, ele tem vários pontos, mas também eu não passo pano pra ele, porque com a Cleo ele foi um péssimo marido. Ele poderia ter agido melhor e não agiu. E tá fazendo com outra o que poderia ter feito por ela, né? E, tipo assim, a Cleo é a minha protegida, entendeu? Dá pra entender vários pontos aqui dela. Eu consigo, assim, me ver nela em algumas partes aqui. Eu não gostei muito do final que ela levou, porque ela poderia ter tido mais com esse final, sabe? Ela poderia ter tido muito mais. Eu não sei se eu posso falar, porque isso daria um spoiler. Mas ela poderia ter tido mais alguma coisa aqui. E vamos combinar que, tipo assim, esse livro, ele é realmente interessante, ele aborda muitos temas complexos, tem muitos personagens com seus demônios, uma verdade no e crua colocada aqui neste livro, e a gente vai vendo isso no decorrer de toda a história. Mas eu tinha comentado em alguns vlogs aí que esse livro é muito performático, ele é muito um livro de palavras bonitas para você grifar. Então, não importa se você vai gostar da história, você vai abrir esse livro e você vai grifar ele praticamente todo. Foi isso que eu fiz. Ele tem muitas frases de efeito, é mais um livro assim, tipo, para você pegar aquela frasezinha, grifar e depois postar um history. Eu ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu, o que rolou nele, mas ele é um livro assim a se pensar, a se ver se realmente vale tudo isso, sabe? Porque eu gostei da leitura, achei interessante. No início a história estava maçante, demorou para engatar, só que depois foi adiantando mais. Então, tipo assim, até a metade do livro, o livro assim, não é assim, meu Deus, que livro maravilhoso. É mais um livro que você marca frases impactantes para fazer cortes, só isso. Mas assim, a história realmente é legal, eu gostei, mas não digamos que é um livro favorito. Acho que eu não sei ainda a nota exata que eu vou dar para este livro, mas eu não gostei tanto assim como eu achei que gostaria. Meio que eu tô esquecendo várias coisas, vários pontos positivos que eu poderia ter falado e pontos negativos também. Mas quem me acompanhou aí nas lives e nos vídeos que saiu, viu eu comentando sobre. Então, assim, eu não gostei tanto desse livro. Eu vou dizer que ele é um meio termo, tá bom? Mas é uma história bem interessante de se ler. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se o vídeo ficou tão bom, se a resenha ficou tão legal. Eu ainda tenho esse problema de sentar e gravar um pouquinho da resenha. Então, se vocês tiverem gostado do vídeo em si, deixa aqui nos comentários para me saber. E é isso. Se inscreva no canal, ativa o sinozinho se você é novo por aqui. Deixe seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.